Você trouxe consigo e vamos mostrar agora um pequeno documentário sobre a destruição da igreja doméstica. Pode nos falar, apenas para dar uma ideia do que vamos ver? Sim, para ser justo, nos últimos 30 anos depois de Mao, houveram algumas mudanças e progressos positivos. Não apenas no fator do progresso econômico, mas também em termos de liberdade religiosa. Não obstante haja ainda uma grande distância, as perseguições continuam ainda muito espalhadas em muitas províncias da China. Mais de 400 policiais chineses e vândalos contratados atacaram com violência uma igreja com 50 mil, quando muitos membros estavam ainda dormindo no local da obra da construção da igreja. Mais de 100 membros da igreja foram espancados ou machucados. Alguns foram levados para o hospital e alguns ainda estão no hospital. E todos os membros, quero dizer os líderes da igreja, foram sequestrados, desaparecendo e ficaram em prisão domiciliar. E 17 casas e construções da igreja foram totalmente destruídos. E seus itens valiosos e até Bíblias foram arruinadas. Portanto, isso é apenas um exemplo do que está acontecendo. Essa é uma igreja caseira na China. Aproximadamente 50 milhões de cristãos preferem organizar eles mesmos seus ritos do que ir a uma igreja estatal. As igrejas caseiras são toleradas pelo governo desde que não cresçam muito. Como eles eram muitos, a igreja teve problemas. Esse é o imenso prédio da Igreja da Luz Dourada, na cidade de Linfeng. As autoridades fecharam a igreja e demoliram um outro prédio onde a comunidade cristã se reunia. Em protesto, os cristãos foram para a rua, mas as autoridades deixaram imediatamente claro quem dá as ordens. Os líderes religiosos foram condenados a 7 anos de cadeia e 9 fiéis foram levados para um campo de trabalhos forçados. A mensagem é clara: a religião é permitida, mas com restrições. O regime chinês continua a violar gravemente a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. Essa foi a avaliação feita pela Comissão Norte-Americana sobre Liberdade Religiosa Internacional em seu relatório anual divulgado em 30 de abril. Pelo 13º ano consecutivo, a China tem sido apontada como um país de preocupação específica, e as condições para as religiões na China, conforme diz o relatório, se deterioram significativamente. O relatório identifica 4 grupos de pessoas que são reprimidas pelo regime chinês: budistas tibetanos, os protestantes e católicos de cultos domésticos clandestinos, muçulmanos e praticantes de Falun Gong. Milhares de chineses nunca ouviram a mensagem da cruz. Vivem sem saber que existe um Deus verdadeiro que os ama e morreu por eles. Por outro lado, vem nascendo na China uma igreja forte, corajosa e cheia do Espírito Santo. Em tudo são atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mesmo diante de toda perseguição e dificuldade, diariamente milhares de chineses aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitos são batizados nos rios gelados durante a noite. Outros se reúnem secretamente nas casas ou em lugares afastados. Em comunhão e sinceridade de coração, comemoram a morte do Senhor até que Ele venha. Alguns cultos são realizados em barcos, e em alto mar nossos irmãos chineses cantam e glorificam a Deus com alegria. Outros enfrentam o frio e a neve para buscar um momento de intimidade com o Pai e adorá-lo em secreto. Muitos cultos são realizados antes do sol nascer. Em algumas casas, um pequeno banheiro se transforma num altar de adoração, um refúgio secreto para exaltar o Senhor dos Exércitos. Ainda que o único lugar disponível para orar seja junto aos animais, num estábulo,
Essa será sempre a imagem da igreja chinesa. Uma igreja que caminha de joelhos, uma igreja que caminha aos pés de Jesus, recebendo graça e poder para permanecer firme diante das mais terríveis dificuldades. Mesmo quando são perseguidos, encerrados na prisão e tratados como criminosos, eles não se dobram. Ao contrário do que se imagina, eles se encontram fortalecidos e felizes por serem achados dignos de sofrer por amor a Cristo. Eu estive preso por 21 anos e 8 meses na província de Heilongjiang, na China, um lugar extremamente frio, onde muitas pessoas morreram. Mas você sabe de uma coisa? Com o passar dos anos eu sobrevivi, eu nunca fiquei doente um dia sequer. Eu sei que Deus ainda continua trabalhando em meu favor para que eu realize sua obra. Na prisão eu colocava um cobertor sobre a minha cabeça para orar escondido. Não havia Bíblia, mas Jesus realmente esteve comigo. Eu cantava uma canção, você conhece, é a velha canção chamada Rude Cruz. Eu louvava e ia diante do trono de Deus. Eu estive preso durante 23 anos. Na prisão me questionavam: você ainda acredita em Deus? Você ainda acredita em Jesus? Puxavam meu cabelo, minha orelha, batiam, me arrebentavam no chão, me chutavam, me algemavam e perguntavam: você acredita? Você ainda acredita? As algemas entravam profundamente na minha carne e a cada hora os guardas apertavam e soltavam as algemas cada vez mais rápido. Mas em oração eu dizia ao Senhor: eu te seguirei e te glorificarei até o mais longe que eu consiga chegar. Eu sou teu servo, eu sou teu filho. Certa vez eu orei assim: Pai Celeste, eu tenho visto pouco da sua glória. Eu estou aqui nessa prisão por 20 anos e tenho suportado muito sofrimento. Será que eu vou conseguir confiar em Ti até o fim? Eu não sou digno da sua glória. Por favor, perdoe minha fraqueza, ó Deus. Então eu vi a voz de Deus falando comigo: meu filho querido, minha graça te basta. Filho querido, minha graça te basta. Pela terceira vez ele falou suavemente: minha graça te basta. E foi assim que o Senhor me confortou e pela sua graça eu sobrevivi. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.